Olá, gente! Hoje nós iremos apresentar a prática da disciplina de Técnica Dietética dessa semana. Bom, a prática dessa semana é relacionada a carnes, frango e pescados. Esse grupo é composto pela Bianca, por mim, Josielma, e pela Nauari. Bom, nessa prática dessa semana, nós realizamos 3 experimentos diferentes envolvendo esses 3 tipos de carnes, né? Carne, peixe e frango. Nós realizamos o experimento de frango assado, peixe à milanesa e carne na chapa. Bom, o primeiro foi o frango assado. Para fazer esse experimento, nós utilizamos coxas e sobrecoxas de frango, esses de bandejas, que a gente encontra facilmente no supermercado. Bom, essas coxas, ao chegarem, né, até nós, foram pesadas da forma como vieram do supermercado, sem tirar nenhum excesso e nem nada, né? Elas foram pesadas e aí, em seguida, né, foi tirado o excesso apenas de gordura e foi pesado novamente, né? Sem esse excesso de gordura, um excesso mínimo. E aí, depois, eles foram separados, né, a coxa da sobrecoxa, e foram pesados novamente. Logo em seguida, essas coxas e sobrecoxas recém-separadas foram lavadas em água corrente e aí em seguida foi feita uma nova pesagem. Bom, logo depois, né, foram pesados os temperos para temperar esse frango. Os temperos utilizados foram alho, sal e vinagre. E aí, com o auxílio de um recipiente, misturou-se os temperos com esse frango, que ficou marinando por 30 minutos antes de voltar, né? Na verdade, de ir para o forno. Após esse tempo de marinada, o frango foi levado ao forno em uma forma de vidro de tamanho médio, sem untar. E por que sem untar? Porque, né, como foi visto, não foi retirado a pele, né, e nem foi tirado toda a gordura desse frango. Então, essa pele e essa gordura ajudariam esse frango, né, além de cozinhar mais rápido, né, de conseguir ser assado de uma forma melhor, isso também poderá trazer uma suculência maior ao frango. E esse frango ficou por 40 minutos a 180 graus Celsius, né? E aí depois nós aumentamos essa temperatura para 200 graus Celsius por um tempo de 35 minutos. E esse aqui foi o resultado, como vocês podem ver no vídeo, um frango super dourado por igual, suculento por dentro, macio, e não poderíamos deixar de comentar, né, sobre a importância desse frango, que é uma carne de valor mais baixo, né, de importância para as pessoas, principalmente de renda mais baixa, e que com certeza está presente no dia a dia e na mesa de muitos brasileiros. Fora que é um alimento rico em proteínas, né, e de gorduras também, que vai ajudar a complementar, né, a composição nutricional do indivíduo. Bom, em relação ao rendimento, né, ao resultado da preparação, nós obtivemos 670 gramas de frango assado, né, o que totalizava em um total de 5 porções. Essas porções, em média, de 134 gramas, né, considerando a carne e o osso. Essa preparação teve um fator de correção de 0,99, o índice de cocção de 0,58, né? E o rendimento aí relacionado a esse índice de cocção, 58%. Bom, como vocês podem ver aqui nessas duas imagens, né? Esse frango, ele possui uma quantidade muito grande que não é comestível, que não é aproveitada, pelo menos não pelo homem, né? E aí, 24% corresponde à parte não comestível dessa preparação, né? Aqui correspondendo ao valor de 161 gramas. E 76% corresponde à parte que é comestível, que é aproveitada, né? Aqui está desossada, então ela pode ser utilizada em diversas preparações, como salpicão, né? Ou, na verdade, risoto, sei lá, outras preparações, na verdade, muitas preparações, né? Cremes, enfim. E aqui, um total de 509 gramas. 509 gramas. Vamos agora abordar sobre o peixe à milanesa. Para realizar o peixe à milanesa, primeiramente foram separados todos os ingredientes
e todos os utensílios que vai necessitar para auxiliar nesse prato. E aí a posta, ela foi pesada com todas as partes indesejáveis e os tecidos para obter assim um peso bruto. Depois foi retirado todas as partes indesejáveis, os tecidos e pesado novamente, assim a gente obteve o peso livre. Em seguinte, a posta ela foi lavada em água corrente e pesada novamente. Após isso, foi iniciado a etapa de temperar essa posta. Ela foi temperada com limão, alho e sal. E ela foi deixada nesses condimentos por 30 minutos, né? E aí, após esses 30 minutos, a posta ela foi pesada novamente. Por fim, ela foi levada ao processo de empanamento, né? Por fim desse pré-preparo. Ela foi levada para esse processo de empanamento, onde primeiramente ela foi colocada em um trigo, né, empanada com um trigo, depois ela foi colocada em uma mistura de ovo cru, o ovo cru batido, então ela foi colocada nessa proteína, nesse produto, e por fim, na farinha de rosca. Na parte de preparo, foi aquecido um óleo, 200 ml de óleo, né, e a posta ela foi colocada para fritar. E, por fim, depois de fritar, foi pesado novamente para a gente poder obter o valor da porção. E aqui está o resultado da posta frita, onde a gente pode perceber visivelmente a parte externa crocante, e por dentro não dá para ver na imagem, mas a carne ela foi constatada como uma carne macia por dentro. Não houve um despedaçamento na hora da cocção, não houve um desmancho da posta durante a cocção, e também ocorreram mudanças físico-químicas durante esse preparo. Um outro grupo fez o mesmo experimento com o filé, né, um outro tipo de corte, sendo ambos do peixe, e na parte visível, na parte visual, conseguimos perceber que houve diferença no tamanho. O filé, ele houve um despedaçamento, já a posta, ela permanece intacta, então a gente percebe que a posta, ela termina não despedaçando com facilidade, como o filé termina acontecendo, e a gente também percebe que o filé teve um tamanho maior comparado a posta, perdão, teve um tamanho maior comparado ao filé. E aqui a nossa convidada para degustar a posta realizada, a posta à milanesa. Ela vai degustar um pedaço e avaliar suas características, como sabor, textura. Como podemos saber, tivemos a aprovação da nossa convidada mediante a aposta realizada, no qual verificou-se que ela foi muito bem preparada e o sabor estava de uma forma agradável e aprovativa. Vale ressaltar que o peixe ele é fonte de proteínas e gorduras, como o ômega 3. Além disso, é um alimento rico em vitamina C, vitamina E, contém propriedades anti-inflamatórias, o que auxilia a combater processos como inflamações. E previne também doenças de característica do tecido ósseo, como a osteoporose, por sua vez ser rico em vitamina D. Então, é um alimento bastante importante que contém bastantes benefícios para o consumidor. E agora, dando continuidade à última preparação, né, que estava prevista no protocolo de práticas dessa semana, é a carne na chapa. Primeiro, os bifes foram cortados e pesados sem limpar. Era uma peça de carne de alcatra, né, que era uma carne magra, né. Ela foi pesada para se obter o peso bruto, sem tirar a gordura, e nem pele, nem nada, para poder a gente ver qual era o peso dela. Depois esses bifes foram limpos e pesados novamente, temperados com sal e pesados novamente para a gente ver as diferenças. A frigideira foi aquecida com óleo e foram colocados os dois bifes juntos. Só que um passou 2 minutos por cada lado, né, durante a fritura por calor seco, e o outro foi passado por 4 minutos de cada lado. Depois foram pesados e obtidos os resultados. É importante ressaltar que durante esse processo de cocção há várias mudanças na carne, principalmente a questão da cor. A gente nota aí essa parte que fica em cima durante o vídeo, ela fica mais avermelhada, né, caracterizada pela cor da mioglobina.
E abaixo ela vira a cor de hematina, que é a carne já marrom. A gente sabe que ocorre a perca, né, durante o processo de cocção. O rendimento foram 2 porções, equivalentes a 144 gramas. A porção foi de 74 gramas em média. O fator de correção foi 1,1 e o índice de cocção equivaleu a 0,65. E a porcentagem de desperdício foi 9,1%, que foi a questão das aparas. Como já era uma carne magra, não perdeu tantas partes, né? Como de costume. E aí a apresentação a gente consegue ver. O bife é mais superior, ele é um bife mais avermelhado, tem um pouco vermelho. E embaixo é um bife mais bem passado. Posteriormente, ele foi degustado. A pessoa que degustou não soube a diferença de tempo, né? Justamente para que não houvesse a interferência. O primeiro bife de 2 minutos, o avaliador, né, falou que estava suculento, porém ainda tinha um gosto e um cheiro forte, por causa da presença do sangue. E o segundo já estava de acordo com o paladar dela, né, e estava suculento, macio, e o cheiro estava agradável. Quando a gente fala na questão dos pontos do bife, a gente encontra na literatura ele como mal passado, ao ponto, bem passado, muito bem passado. No nosso caso, nós encontramos o primeiro, que foi o de 2 minutos, ele estava ao ponto, e o segundo, ele estava bem passado, porque ele não ficou seco nem duro ao ponto de chegar muito bem passado. Isso segundo a Philips 2006. Aqui a gente trouxe uma imagem que a gente conseguiu na internet, mostrando as diferenças de coloração da carne mal passada, ao ponto para mal passada, ao ponto para bem passada e bem passada. E a gente nota, a carne ao ponto, ela tem bastante suculência, ela está amolecida já, mas algumas pessoas têm preferência realmente pela bem passada. A carne, ela tem várias utilidades na aplicação da técnica, né? Técnica dietética. Ela, dependendo do corte, ela tem vários métodos de cocção, seja por calor úmido, seja por calor seco e pelo calor misto. Obrigada pela atenção de todos. Esse foi nossas práticas do protocolo dessa semana e esperamos que vocês tenham gostado.